Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do cenário econômico no pós-primeiro turno, que trouxe muito otimismo para os investidores. O Ibovespa hoje teve a maior alta desde março de 2016, maior valorização do Ibovespa. As estatais e empresas de varejo tiveram alta, aliás, as estatais já tiveram na semana passada, a gente falou disso, um pouquinho menos na sexta-feira, mas alta expressiva durante a semana. O dólar teve mínima hoje de 3,70, recuperou um pouquinho o valor, terminou a 3,77, daqui a pouco a gente vê essa cotação final, mas o dólar também teve queda impressionante hoje, diante desse olhar mais positivo do mercado com a eleição de Jair Bolsonaro, melhor, com a votação de Jair Bolsonaro no primeiro turno. No estúdio, o economista Jason Vieira, da Infinity Asset, está conosco durante o programa hoje para avaliar todo esse movimento do mercado financeiro e que país o próximo presidente, que óbvio vai ser discutido agora durante o segundo turno, que país o próximo presidente vai enfrentar do ponto de vista econômico. O cenário econômico está no ar. A reação ao resultado do primeiro turno das eleições presidenciais trouxe otimismo ao mercado e a gente vai dar uma olhada justamente nos números do Ibovespa hoje, que operou o dia todo em alta. Vamos lá, eu estou com um problema no Ibovespa aqui, a tela deu um problema, mas vamos lá. Hoje teve uma alta expressiva do Ibovespa, o dólar, eu fiz menção antes, chegou a 3,70 na sua mínima, depois subiu um pouquinho. Eu estou sem essa cotação, mas eu já apresento o Jason Vieira aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses números do mercado. Jason, bem-vindo ao cenário econômico. Nós temos hoje um Ibovespa que chamou a atenção, eu tive altas expressivas, eu vou até pegar os dados aqui, de algumas estatais, na semana passada já tivemos. Hoje as estatais subiram novamente, mas não somente as estatais. Sim. Nós tivemos empresas de varejo como Magazine Luiza que tiveram alta importante também. O que é exatamente esse olhar dos investidores em relação a essa proeminência, pelo menos no primeiro turno, de Jair Bolsonaro na campanha presidencial, na eleição do primeiro turno? Se nós pensarmos em termos de investidores, nós estamos falando especificamente de programas econômicos. E o que temos entre duas escolhas de programas econômicos neste momento é uma que beneficia o livre mercado, é uma que beneficia o empreendedorismo, é uma que beneficia um Estado mais enxuto, uma que beneficia privatizações e uma outra que repete fórmulas. Primeiro, que já foram utilizadas e levaram à crise muito recente, ou seja, há uma memória muito curta em relação a isso, a crise de 2015 e 2016. Nós tivemos uma recessão, problemas fiscais, disparada de dólar, disparada de inflação, hiperinflação nesse período, juros em alta. Tudo isso faz parte de um programa que é de um Estado maior e que, se não fosse só pela questão de Estado maior, de utilização, de manipulação, que eles citaram nominalmente, que vai haver algum processo de manipulação das taxas de juros para que elas sejam colocadas mais baixas, mais ou menos como foi feito no governo Dilma. Usar os bancos públicos para baixar os juros, para tentar forçar o crédito e tentar fazer o crescimento pelo consumo. Uhum. É uma fórmula da parte heterodoxa, mais considerada desenvolvimentista, e que nós sabemos que deu errado e deu muito errado. Até porque você oferta crédito sem lastro de que a pessoa vai continuar tendo renda com desenvolvimento econômico. Isso quer dizer emprego, que é justamente o que as pessoas perderam. Isso é uma fórmula de curto prazo. Efeito. Ela tem um efeito de conforto econômico, mas depois a pessoa fica endividada. Nós temos um nível de inadimplência. Nós tivemos um problema grave também. Pelo seguinte: do momento em que houve o primeiro grande incentivo ao consumo no Brasil através da desburocratização do crédito e da utilização de bancos públicos, nós tínhamos uma taxa de juros nominal elevada, muito elevada, e a taxa de juros de mercado era pior ainda. Ou seja, as pessoas se endividaram em taxas de juros muito altas. Quando se forçou a queda dos juros na caneta, que é um dos princípios básicos de qualquer faculdade de economia, não se faz isso. A taxa de juros, ela tem que ser uma resposta e não o formador da resposta. Ou seja, você baixa ou sobe juros como resultado de alguma coisa. Se você sobe juros, é por uma atividade econômica aquecida ou por uma inflação muito alta, e você tenta conter essa atividade econômica através de taxas de juros mais altas, evitando assim um certo consumo, e na linha contrária você estimula a economia quando ela está com uma defasagem, baixando a taxa de juros, estimulando o consumo. Nunca o contrário. Nunca o contrário.
Ou seja, se você tem uma inflação alta, você não pode baixar juros, e foi o que nós fizemos no passado. Dentro desse espectro agora, dentre os dois programas econômicos, um literalmente diz que quer baixar os juros na caneta. Um literalmente diz que quer utilizar o crédito como impulsionador, o consumo como impulsionador. Não temos o sistema financeiro de santos no Brasil. Os bancos não são santos no Brasil. O spread bancário no Brasil beira o ridículo em níveis mundiais. É caro o crédito no Brasil. Sim, mas se você observar as ações que foram tomadas principalmente pela Fazenda e pelo Banco Central, naquela agenda ABC+, elas são muito importantes no sentido de reduzir esse spread. Porque chega ao ponto que os bancos estão numa posição que, sabe, vai ter que liberar crédito e com custo mais baixo. Eu brinco, eu cito muito Houve isso. uma inversão de posicionamento do Banco Central pró-consumidor. Exatamente. Entender, mas de uma forma, primeiramente, lenta, gradual e com perspectiva, ou seja, tendo lastro. E buscando a educação do consumidor. Principalmente aquela questão de você, a partir do momento em que você está com o cheque especial, não, o rotativo do cartão, você vai ter que agora entrar numa linha do banco, refinanciar esse parcelamento para não cair naquela ciranda financeira, não ficar naquela situação que todo mundo conhece. É básico. O Banco Central está trabalhando pró-consumidor nesse momento. É um processo difícil a redução do spread bancário no Brasil? Sim, nós temos um monopólio bancário, é difícil, a concorrência é muito baixa no Brasil. É baixíssima, por sinal. Mas eu brinco, eu cito muito isso. Quando você olha, todas as pessoas que compram, hoje em dia a gente sabe que tem cartão para tudo quanto é lugar. E tem hoje um número de oferta de maquininhas. Você fica até louco, porque às vezes você vai pagar alguma coisa, o pessoal fala assim, que cartão que você está dando? Eu passo nessa, passo naquela. Por quê? Porque o Banco Central a Fazenda abriram de certa maneira aquilo para que essa oferta de crédito primeiro começasse a desonerar o produtor, quem vende, o varejo. Ele está sendo o primeiro a ser desonerado, porque as taxas de juros já baixaram nesses setores. E baixaram expressivamente. Antigamente era 3%, 4% no débito e 5%, 6% no crédito. Hoje em dia você vê comerciais na televisão... Fruto de competição no setor, Fruto claramente. de competitividade, é exatamente esse o ponto. Então, esse processo de reformas que o Banco Central e a Fazenda tiveram agora, primeiro que é de muito curto prazo, mas já gerou efeitos. É desta maneira, de maneira calma, de maneira acertada, tentando alterar um pouco a conduta do consumidor perante ao crédito, que você vai conseguir baixar o spread e aumentando a concorrência, algo que também o Banco Central e a Fazenda estão fazendo. Não querer baixar na caneta. O desastre aconteceu há muito pouco tempo. E é essa leitura que faz o mercado. Eu vou dar os números agora há pouco, que nós tivemos um problema na tela, mas a tela do smartphone me salva aqui. O Ibovespa hoje subiu 4,57% a 86.083 pontos, mas chegou a 87 hoje, beirou os 87. Vamos lá. Nós temos isso, o Ibovespa está na tela, 4,57%. A gente olha também o dólar, por exemplo, caiu bastante, chegou a 3,70, mas o dólar terminou a 3,77, uma queda expressiva também. Mas sobre as ações, nós tivemos, só para você ter uma ideia de algumas das ações, Petrobras subiu 11,02%, se a gente estiver falando, por exemplo, das ações preferenciais da Petrobras. O Banco do Brasil subiu 9,68%, Eletrobras, que é outra estatal, 18,31%, Petrobras 11,02%, a Vale caiu 0,77%, tem uma explicação muito clara. Obviamente que tem uma série de coisas que podem influenciar, mas aqui, se o dólar está valendo menos, a Vale é exportadora, isso implica naturalmente no comportamento das ações da Vale. Se a gente olhar para as outras ações, temos as outras ações também, Renato, das empresas privadas que a gente viu, algumas, daqui a pouco a gente traz ali. Bradesco, Magazine Luiza e Via Varejo, está ali. Todas tiveram alta, ou seja, é uma lógica de comportamento econômico de quem prevê que teremos uma sequência nessa recuperação da crise. E com responsabilidade fiscal, responsabilidade de medidas econômicas, todas visando o longo prazo, ou seja, nada de tentar trazer um conforto agora que vai custar mais caro logo depois. Exatamente. Nós temos agora o grande temor que o mercado tinha em relação ao nome do Bolsonaro, vamos agora citar nominalmente quem estamos falando, o grande temor era a questão do Congresso. De ter apoio no Congresso. De ter apoio no Congresso. Aliás, a Moody fez hoje um comunicado dizendo que a polarização traz essa preocupação em relação a quem vencer, se vai ter maioria no Congresso
sobretudo para aprovar as reformas que exigem 3/5 Exato. na Câmara e no Senado. Ao mesmo tempo, essa parte dessa preocupação se dissipou porque quem era do partido do Bolsonaro conseguiu fazer de 52 cadeiras. E aí apoiadores nominais do Bolsonaro, que não sejam um partido, mas que sejam as pessoas em si, dão uma expressividade dele em termos de Congresso. Talvez não maioria, mas uma expressividade. Entende-se também que as perdas foram muito importantes para o PT. Perdeu cabeças defensoras daquele processo do impeachment. Perderam Lindenberg, a Gleisi saiu do Senado, perderam Pimentel, perderam Dilma, que não perderam Suplicy, perderam diversos cabeças-chave, perderam diversos governos estaduais, tiveram um bom desempenho no Nordeste, mas ele vai muito desidratado para o segundo turno. Então, tem-se uma perspectiva de que, neste governo de consenso, porque a gente sabe como funciona o Brasil, chegando lá na frente, a coisa vai se ajeitar de alguma maneira. O problema é que, dado o histórico do PT, dado a polarização, que essa polarização que todo mundo tanto fala, ela é um processo histórico nascido através do PT. O presidente Lula... Nós contra eles? Exatamente. O nós contra eles nasceu do presidente Lula. Que o rico não gosta do pobre andar de avião. Não, presidente Lula. O rico adora o pobre andando de avião. Porque o rico muitas vezes tem ações de empresas de aviação. O rico gosta do pobre comprando no Magazine Luiza porque o rico tem ações no Magazine Luiza. Sabe? É uma dicotomia, essa tentativa de colocar nós contra eles, que foi uma coisa, essa polarização, ela foi alimentada pelos partidos de esquerda no Brasil durante anos. É típica uma polarização, na verdade, é uma maneira de tentar manipular pelo populismo. Sim, e é uma manipulação populista porque a gente entra dentro de um termo cunhado até recentemente, que do latim vem de reductio ad Hitlerum. Reduzir todo mundo a Hitler. Ou seja, todo mundo que eu não gosto é Hitler. Todo mundo que eu não gosto é fascista. Ou seja, se você usa esse argumento, você automaticamente cortou qualquer nível de negociação e de conversação com uma pessoa que você pode julgar uma pauta dela que não combine com a sua. Então, quando nós chegamos a esse nível de polarização tão grande, fica difícil abrir a conversa. Daí que eu digo que, em termos congressuais, o PT pode ter mais dificuldade, apesar de ser alguém com trânsito de Congresso muito grande. Eles têm um histórico de anos de governo, então, em transitar no meio congressual. Mas eu acho que eles têm muito mais dificuldade hoje em dia do que uma eventual vitória de Bolsonaro. Ou seja, não é uma leitura pró-mercado, é uma conta que os investidores fizeram em relação à recuperação, à continuidade dessa recuperação econômica. Sim, porque toda a sinalização por parte, por exemplo, do Paulo Guedes, é de nítida continuidade das reformas. Por ele mantém as equipes que estão aí, de Banco Central e Fazenda, para dar continuidade. Continuidade, é literal. Ele não quer um governo de transição. Esse governo não transita, esse governo continua fazendo o que estava fazendo. Porque, meio que na brincadeira, as pessoas agora estão dando mérito ao Temer, aquela brincadeira do Fica Temer, que agora está ficando... Hashtag. Mas se você observar, ele tem méritos no que ele fez ali. É que, obviamente, ele tem um nível de comunicação para público muito ruim. Não consegue explicar o que foi feito ali. E você tem a questão de JBS no meio do caminho, todas aquelas coisas que ocorreram, que acabaram levando o nível de popularidade dele muito baixo. No noticiário do ano passado, segundo. Tem, obviamente, ele é fruto de uma velha política brasileira que é péssima. E é por isso que o Temer tem um trânsito tão fácil no velho Congresso. Ele tem uma facilidade muito grande porque ele é um produto desse velho Congresso. Ele é um produto do fisiologismo do PMDB durante anos, que viveu sempre nos bastidores. Essa talvez incapacidade do Temer de falar com o público é porque o PMDB sempre foi um partido de bastidor. Desde a redemocratização, ele sempre foi o partido que deu sustentação aos outros partidos, independente ao PSDB, ao PT e ao que quer que seja. Hoje em dia vai muito desidratado. Por quê? Porque hoje houve uma fragmentação muito grande do Congresso. A gente vê pelos números, pelos resultados que tiveram agora. Então, quando a gente reduz isso tudo ao mercado, o mercado olha duas propostas. Uma proposta é continuidade de se fazer o que é certo, responsabilidade fiscal, liberdade econômica, que é uma coisa muito importante. Nós, como economistas, nós temos um pouquinho de psicólogo, daquele negócio de ficar conversando com o taxista, com o atendente na padaria, com o garçom no restaurante, porque a gente quer entender um pouco o feeling dessas pessoas. E o feeling dessas pessoas é que as pessoas querem liberdade econômica. Porque o brasileiro tem uma verve empreendedora rara no mundo.
cada brasileiro, se bobear, queria ter seu próprio negócio. Aliás, sobre isso, a agência Moody's divulgou hoje, falando em empreendedorismo, Jason. Você me deu aqui a abertura para abrir o assunto aqui. Bom, a Moody's divulgou hoje um estudo em que mostra que há um número bastante elevado de fintechs no Brasil. A notícia é positiva, obviamente, pelo lado do empreendedorismo gigantesco que tem o brasileiro. Por outro lado, a Moody's mostra claramente que essas empresas podem ter problemas justamente com financiamento para essas ideias todas. O Maurício de Almeida conversa conosco no Rio de Janeiro. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Segundo a Moody's, o Brasil tem 404 empresas que desenvolvem projetos tecnológicos inovadores no setor financeiro, as chamadas fintechs. É um mercado que se expandiu nos últimos anos. Para se ter uma ideia, em 2015 existiam apenas 54 empresas atuando nessa área. Atualmente o Brasil lidera o setor de inovações tecnológicas voltadas para o mercado financeiro na América Latina. Apesar da expansão, os pequenos e médios empresários ainda enfrentam dificuldades quando precisam captar recursos, o que pode provocar o atraso de alguns projetos. O Banco Central vem atuando para tentar facilitar o crédito para as fintechs e deixar o mercado mais competitivo, já que os grandes bancos investem cada vez mais em estratégias digitais próprias para atender à alta demanda. De acordo com a Moody's, 57% de todas as transações bancárias realizadas no Brasil acontecem de forma online, sem um deslocamento até uma agência. Eu mesmo tenho muito tempo que eu não vou numa agência assim para ir no caixa, faço tudo assim, ó, muito simples. Basta pegar o celular, você aqui mesmo resolve tudo, bem mais fácil, sem fila, onde você está, tudo resolvido, Piotr. Maurício, o celular que te ajuda a ir ao banco, aliás, a não precisar ir ao banco, que me salvou agora há pouco também com relação ao problema na tela, também me faz evitar de ir ao banco. Bancos digitais. Aliás, eu falo isso com frequência aqui no cenário econômico. Você pode observar todas as possibilidades de cartão de crédito sem anuidade, porque elas são caras, de banco que não cobra tarifa para você fazer, por exemplo, transferência, que são as famosas TEDs, ou seja, vai exatamente logo depois, deposita o dinheiro para a conta que você colocou como destino, você não paga tarifa no banco, você não paga sobre esses serviços todos, ou seja, há possibilidades de você abandonar, por exemplo, o velho sistema bancário que vai ter que se renovar justamente porque as fintechs chegaram para ficar e ser saudável. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre as expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Focus do Banco Central, logo depois do intervalo. A confiança das micro e pequenas empresas ficou estagnada nesse período pré-primeiro turno, mas há sinais também de otimismo. A Vanessa Casalino conversa conosco em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O índice de confiança variou um pouquinho de 51,1 pontos em agosto para 51 em setembro, em uma escala de 0 a 100. Um resultado que fica no limite entre o otimismo e o pessimismo dos empresários. De acordo com a pesquisa, que é do SPC Brasil, os números mostram que a maioria dos pequenos empresários está pessimista com o atual desempenho da economia, em contraste com as perspectivas para o futuro da própria empresa e da economia, que tem pontuações melhores. Na expectativa com o resultado da eleição presidencial, isso faz com que a confiança não deslanche, mas também não recue aos níveis dos tempos de crise, segundo o SPC. Mais da metade, 53% dos micro e pequenos que foram ouvidos consideram que a economia piorou nos últimos 6 meses e 36% acham que o próprio negócio também teve uma piora. A queda das vendas foi apontada como principal motivo por 77% dos entrevistados. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, hoje, segunda-feira, o Banco Central divulga o Boletim Focus, da pesquisa da semana passada. Nós temos aqui o IPCA, que oscilou um pouquinho, subiu de 4,30 na semana passada, era 4,5 ao mês, 4,30, 4,40%. Nós divulgamos o IPCA oficial ontem, de 12 meses, está num valor próximo exatamente à meta, que é de 4,5, o centro da meta. O câmbio, falando de dólar, subiu, na verdade, permaneceu estável em relação à semana passada, R$ 3,89. Obviamente que aqui não tem nada do resultado do primeiro turno, porque essa pesquisa foi feita até a última sexta-feira. O PIB continua caindo, aqui teve uma pequena oscilação negativa de 1,35% para 1,34% de crescimento da economia. Este ano a produção industrial de 2,26% ao mês, subiu para 2,78% na semana passada, 2,72% agora. Jason, esses dados aqui a gente viu sobre a confiança do micro e pequeno. O micro e pequeno é extremamente importante porque gera emprego rápido. Exato. E gera emprego perto.
de onde as pessoas moram, as micro e pequenas empresas têm potencial de geração de emprego, de melhora do ambiente econômico com muita agilidade. A gente está vendo essas expectativas agora dos economistas no Boletim Focus. Alguma coisa te chama a atenção? Esse momento de PIB que não para de cair de 1,34, as revisões foram todas feitas para baixo, inclusive dos órgãos oficiais. O IPE revisou para baixo, para 1,6, o Banco Central está abaixo de 1,5 e o mercado está apostando em menos ainda. Isso te chama a atenção ou esse momento eleitoral, se confirmar a vitória de Jair Bolsonaro, que tudo indica, o mercado gosta muito, os dados estão todos evidentes, você falou isso no primeiro bloco, isso pode mudar, muda a expectativa e pode recuperar essa economia deste ano ou ainda é muito difícil disso acontecer? Este ano é difícil porque nós estamos praticamente no último trimestre, né? Nós temos agora outubro, novembro e dezembro, já acaba o ano. Alguns indicadores deram uma patinada, alguns recentes deram uma patinada. Os números para 2018 devem ser relativamente fracos. Eu não sou tão pessimista, o meu está um pouco mais acima, está um pouco mais na faixa de 1,7%. Revisado para baixo recentemente também. Mas esses indicadores, obviamente, têm a defasagem da questão eleitoral, porque toda a incerteza eleitoral era muito grande. Então, o mercado, até nas apostas em si, se contém um pouco para evitar de também errar muito. Obviamente, por mais que nós economistas trabalhemos com nossos R's, com os nossos índices estatísticos, com as nossas macroeconomias e nossas econometrias, nós temos o componente humano também, que muitas vezes afeta as projeções, da mesma maneira que afeta a confiança dos consumidores e dos empresários. Então, provavelmente haja algum nível de mudança, até porque essa queda do dólar é bastante abrupta e vai depender muito das pesquisas, se as pesquisas começarem a sinalizar uma vitória do projeto liberal, aí sim nós vamos ver o mercado se animando cada vez mais. Falando em projeto, o presidente Temer disse recentemente que pretende voltar a discutir a reforma da Previdência ainda agora, neste ano. Para isso ele precisa fazer duas coisas. Primeiro, sair da intervenção federal no Rio de Janeiro, Exato. que é uma questão constitucional. E segundo, juntar a vontade de todo mundo para fazer isso com esse Congresso que está aí. Você acredita nessa possibilidade? Porque seria uma mão na roda para quem vier assumir. Sim. Existem dois fatos incongruentes nisso. O primeiro é efetivamente você entrar com este projeto atual de reforma da Previdência. Ele é um projeto muleta. Ele vai precisar ser refeito, ele vai precisar ser reeditado de alguma maneira, principalmente com a discussão do novo mínimo em 2019, todas essas questões de como o mínimo como referencial, tudo isso são discussões que são para 2019. Qual que é a incongruência nisso? Porque sim, existe a possibilidade de aprovação, porque você tem um Congresso que uma parcela significativa não foi reeleita, ou seja, não tem o ônus político de votar numa pauta impopular. E outros já foram eleitos, que também não tem mais o ônus político de votar numa pauta impopular. Ou seja, ele tem condições políticas sim de conseguir avançar com essa pauta, dado a situação do Congresso. Tanto quem foi eleito quanto quem não foi eleito não tem mais o ônus de votar isso, não vai entrar mais na sua conta. Mesmo porque a gente sabe que a memória do brasileiro é curta. Tanto que quase Dilma se elegeu em Minas Gerais. Dado o que aconteceu, da recessão que foi criada, de tudo o que aconteceu, da perda de empregos, tudo. E ela chegou a ser a preferida em Minas Gerais. Não sei se os mineiros fizeram alguma pegadinha com todo mundo no Brasil. Mas votaram completamente diferente do que as pesquisas estavam mostrando. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que há possibilidade concreta de uma votação que possa levar à aprovação. Mas vai ser é um projeto muleta. Ele foi muito desidratado, dado o que aconteceu recentemente. E a reforma da Previdência vai ser tema desse segundo turno agora? Sem a menor dúvida. Eu acho que não só a reforma da Previdência, como as reformas em si. A questão fiscal vai pegar muito, porque já houve declarações hoje, aquilo que eu citei anteriormente, de utilização dos bancos públicos. Desculpa, acabou a tinta da caneta. Não dá para utilizar o governo, aumentar o tamanho do governo para aumentar as questões assistenciais. Acabou a tinta da caneta, não tem mais dinheiro. Existe uma questão fiscal premente que precisa ser lidada antes. Dias, do ponto de vista justo e sustentável, o governo vive de uma coisa, de arrecadação. Exato. Para arrecadar é sempre um percentual de alguma coisa que cresce ou não, que se chama economia. Exatamente. O setor produtivo, ou seja,
essa conta precisa ser muito simples, é muito simples de compreender. Sem economia forte não tem governo forte. Por isso que nós dissemos uma coisa muito importante. Um projeto liberal para o Brasil é importante. E vamos parar um pouco de ser simplistas. A gente tem brigado muito no simplismo, em discussões de costumes. Vamos pensar de maneira mais pragmática. O Brasil precisa de liberalismo econômico. O Brasil tem um potencial represado de empreendedorismo enorme. Então nós precisamos dar condições de crédito para essas pessoas empreenderem, nós precisamos da liberdade econômica, e liberdade econômica significa você taxar de maneira correta, sem burocracia, sem surpresas, sem pegadinhas, e você ter os entes básicos, que são os entes municipais, liberarem o mais rápido possível para um restaurante, uma academia, alguma coisa, qualquer negócio abrir. As licenças. Ou seja, claramente. Velocidade. O Brasil precisa, daí vem o liberalismo. O Brasil precisa ter liberdade econômica. Jason, obrigado pela gentileza, viu? Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.